mas é muito fácil que o Lula use isso depois para falar que é uma ameaça à soberania e ganhe votos por uma parcela do nosso eleitorado. Isso é bastante complicado. Enquanto o Nove Dedos voltava de Washington tentando vender para a imprensa que tinha saído com o Trump do lado, o Marco Rubio e o Darren Beattie, que é o estrategista político do próprio Trump, já estavam articulando com o Eduardo Bolsonaro uma reunião do Trump com o Flávio na Casa Branca entre 26 e 28 de maio, e quando os jornalistas perguntaram para o Flávio se ele pediu a audiência, ele respondeu 3 palavras: liga para o White House, porque quem convida não precisa que o convidado vá pedir. E aí o PT entrou em colapso porque entendeu que isso não é uma visita diplomática qualquer. Isso é parte de um plano que o Trump vem executando desde que sancionou o Xandão pela Magnitsky, expulsou o delegado brasileiro e agora chama o candidato da oposição para sentar na mesma mesa onde o Nove Dedos não foi bem recebido 2 semanas atrás. Primeiro você vai ver como essa articulação aconteceu e quem está por trás dela. Depois, o que essa reunião significa dentro da estratégia maior do Trump para a América Latina. E para fechar, por que o PT entrou em pânico e por que o Nove Dedos não tem nenhuma resposta para dar? Assiste comigo. A pré-campanha do candidato Flávio Bolsonaro anunciou que ele vai fazer uma viagem aos Estados Unidos para se encontrar com Donald Trump na semana que vem. Segundo informações da CNN, o convite teria partido da Casa Branca e foi intermediado pelo secretário de Estado norte-americano Marco Rubio, com participação do ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro, que vive lá nos Estados Unidos. Mas, no final da tarde de hoje, o Flávio negou que tenha pedido agenda com o presidente Trump. Liga para o White House, ele disse para os jornalistas. Essa possível viagem do Flávio acontece 2 semanas após Lula ter estado lá na Casa Branca, num encontro que Lula tentou trazer dividendos eleitorais, né, em função dessa nova reunião com o Trump. Será que, Fabi, o encontro com o Trump agora pode dar um up na imagem do Flávio nesse momento conturbado? O Trump vai, afinal, se comportar de uma maneira diferente? Porque o Trump, curiosamente, com os brasileiros, já tem sido muito simpático, muito gentil, né, de uns tempos para cá. Provavelmente porque sabe da nossa importância no hemisfério e sabe que nós fazemos parte aí do que eles concebem lá nos Estados Unidos como o quintal do hemisfério sul. Então, não quer confusão no seu quintal. Mas o tratamento a Lula, o tratamento a Flávio e os dividendos que cada um pode trazer desse encontro com o Trump, se acontecer, pode ajudar um pouco o Flávio, ou o Flávio vai ter que, em curto prazo, focar mesmo em garantir que não apareça mais nada, que não haja mais nada dele em relação ao Vorcaro e tentar gerar boas notícias. Essa seria uma boa notícia? Com toda certeza seria, se a gente entender que parte do apoio à campanha do Flávio Bolsonaro é o próprio mercado financeiro e investidores internacionais. Esse papel é fundamental, é o que o Lula ignora, né? O Lula acha que só a China importa. Então, nós temos esse problema já consolidado no Brasil. E diante desse discurso que a gente mostrou agora há pouco do Lula, né, chamando o Trump praticamente de fanfarrão, isso acaba sendo um pouco mais forte, né, para o Flávio Bolsonaro, se for confirmada e essa visita for bem, né, der tudo certo, é sim um sinal que o Trump estaria dando para uma candidatura do Flávio Bolsonaro. Não tem o que ele tratar a não ser exatamente disso. E nós estamos em andamento aí de um problema muito crucial para os americanos, que é a questão de Cuba, né? O próprio Marco Rubio está lá, fez um pronunciamento em espanhol para dizer sobre a situação de Cuba. Cuba solicitou o envio de milhões de dólares e os Estados Unidos falou que vai ceder, vai enviar para instituições católicas. E nós estamos nessa fase, neste contexto, então, que o Flávio teria sido chamado à Casa Branca. Então, eu acho essas informações aqui da geopolítica, elas acabam entrando nessa análise, e é importante fazer essa ressalva, que nós não estamos, nem na América Central, nem na América Latina, em tempos de normalidade, onde a esquerda operava sem nenhuma oposição. O Trump já fez uma operação que garantiu alguma mudança na própria Venezuela, e isso tem refletido, então, nas decisões dele. Tanto é que o Marco Rubio está lá validando essa questão de Cuba. Então vamos aguardar. Tudo indica que, se isso realmente se confirmar, será um golaço para a campanha do Flávio Bolsonaro. Tem alguma informação já de Brasília aí, Cauã, sobre esse possível encontro?
na cobertura da Gazeta? A gente tem uma apuração aqui do repórter Wesley Oliveira. O que ele apurou é que nos bastidores, ou seja, na frente das câmeras, o Flávio Bolsonaro, ele não tratou dessa questão, ou seja, ele foi evasivo. Mas a apuração de bastidores é que sim, existe a intenção do Flávio Bolsonaro viajar já nesse fim de semana para os Estados Unidos e a campanha dele só estaria aguardando a confirmação dessa audiência feita pela Casa Branca. Então há sim uma intenção do Flávio Bolsonaro de ir, e a intenção principal é tentar desconstruir esse diálogo do Lula, de que agora o Lula tem uma ótima relação com o presidente Trump. Ele quer mostrar que o Flávio Bolsonaro tem uma relação melhor com o presidente Trump. Inclusive, ideologicamente, eles são muito mais alinhados do que o presidente Lula com o presidente Donald Trump. Mas essa é um jogo um pouco delicado para o Flávio Bolsonaro. Por quê? Porque o Lula conseguiu colocar... Praticamente o Lula está num jogo de ganha-ganha. Se ele é criticado pelo Trump, ele, curiosamente, isso eu não entendo, eu confesso que eu não entendo uma parte do eleitorado brasileiro, acredita na história do Lula de que haveria uma ameaça internacional e que o Lula está defendendo a nossa soberania por ser criticado pelo Trump. E se ele consegue um bom diálogo com o Trump, ele também é visto aí como um grande diplomata. Então, pro Lula é um jogo de ganha-ganha. É difícil pro Flávio ele ir nesse momento e reverter. É importante ele mostrar o alinhamento político dele com o Trump, mas é muito fácil que o Lula use isso depois para falar que é uma ameaça à soberania e ganhe votos por uma parcela do nosso eleitorado. Isso é bastante complicado. Uma outra informação, Flávio Bolsonaro ele mudou ele está fazendo ajustes na sua equipe de comunicação e ele tem se reunido com empresários. Ele teve ontem com empresários da área econômica, empresários da Faria Lima, e de noite teve um encontro com empresários do ramo do turismo. Eu estava em contato com um desses empresários e ele falou que ele saiu com uma impressão ótima. Ele saiu falando lá, olha, o Flávio tem condição de ir muito bem nessas eleições, então ele causou uma ótima impressão nesses empresários com quem ele conversou ontem. Esse é o feedback que eu recebi, e não vieram a público essas informações, mas dizem que foi uma reunião sim muito boa. Então Flávio Bolsonaro está avançando nesse trabalho de comunicação. E só um adendo rapidinho, a gente está falando por que o Lula está falando tanto sobre educação. Eu estava fazendo uma pesquisa aqui enquanto a gente falava, o Lula está mal com os professores. Ele falou recentemente que os professores ele diz assim, se você fala 3 vezes para uma pessoa não entende, talvez o problema seja de quem ouve, não seja de quem ouve, mas de quem fala. Isso caiu muito mal com os professores. E aí eu pesquisei aqui na Gazeta do Povo também, e lá em 2005 ele tinha falado que os professores precisavam de aula de reforço, ou seja, ele joga o problema da educação para o educador. É claro que os professores estão morrendo de raiva do Lula e são os caras que muitos deles apoiam o Lula. Então era só esse adendo. Vamos pedir para sair em breve uma reportagem da Gazeta do Povo sobre isso também, Tosi. E agora ele anunciou, né, que vai fazer um plano para 10 anos para a educação brasileira, né? Não bastaram as 2 décadas para trás que eles tocaram, né, a educação como quiseram ou como não souberam, mas tem um novo plano aí para daqui a mais 10 anos. Bom, Vargas, algum comentário aí sobre a viagem do Bolsonaro, do Flávio, para os Estados Unidos e esse jogo político de como se associar ou não se associar à imagem de Donald Trump? Porque o Trump também faz a leitura de lá para cá, né? Como me associar ou não me associar à imagem de Lula, à imagem de Bolsonaro, à imagem do Zema, do Caiado, sei lá de quem. Se bem que eu não sei se o Trump está prestando muita atenção, né, em quem são as figuras do Brasil. Ele sabe quem são os presidentes e seus herdeiros aí, né? Mas muito além disso, eu acho que é o Marco Rubio que tem que ficar soprando para ele ali como é que é o jogo, não? Eu acho que o entorno diplomático do Trump olha com muita atenção para o Brasil, porque para vários deles, essa orientação ideológica da América Latina é importante. Eu acho que eles têm soprado no ouvido do Trump.
O grande paradoxo da história, o Kawa tocou muito bem nesse ponto, é como é possível o Lula se sair nessa relação com os Estados Unidos ganhando em lados completamente opostos. Né? Isso é algo raro na maneira como os países se posicionam no mundo. Imagina, se o Lula cria uma relação com o Trump, é aplaudido, é um diplomata, é um grande estadista nacional. Se o Lula cria intriga com o Trump, ele é defendido e aplaudido, é um nacionalista que está defendendo o Brasil. O que isso mostra, a meu ver, Tosi, é uma falha do outro lado, que deixou um terreno tão vazio a ponto do Lula conseguir construir um cenário em que qualquer variável da ação lhe beneficia. Eu acho que a gente tem que fazer um rastreio na origem do que causou essa situação. O tarifaço imposto pelo governo Trump ao Brasil foi associado a uma atuação do Eduardo Bolsonaro. Deixa eu conectar os pontos que o regime não quer que você junte. Trump sancionou o Xandão pela Magnitsky, depois expulsou o delegado brasileiro dos Estados Unidos, depois recebeu o 9 dedos de forma fria sem foto bilateral e agora chama o Flávio pela mão do Marco Rubio e do Darren Beatty, que são as mesmas pessoas que estão executando a estratégia americana de mudar o mapa político da América Latina. Já fizeram isso na Venezuela, estão fazendo em Cuba e agora estão olhando para o Brasil. E quando o estrategista pessoal do Trump entra na articulação de uma reunião com o candidato de oposição a 6 meses da eleição, isso não é protocolo diplomático, isso é escolha deliberada. E olha o que torna esse plano ainda mais sólido. O Flávio foi a Faria Lima, conversou com os empresários do mercado financeiro e o feedback foi que ele tem condições de ir muito bem nas eleições, porque o mercado financeiro sabe que o alinhamento ideológico entre o Flávio e o Trump é real. Os dois querem o mesmo lado no Brasil, e quando o Trump abre as portas da Casa Branca para o candidato da direita, enquanto trata o presidente atual com frieza, ele está mandando um recado que vale mais do que qualquer pesquisa eleitoral. O 9 dedos tentou usar a visita a Washington para mostrar que tem o Trump do lado, e o Trump respondeu chamando o Flávio para a Casa Branca. Não tem resposta para isso. Me diz nos comentários, você acha que essa reunião com Trump vai acontecer essa semana ou o regime vai conseguir travar nos bastidores? E manda esse vídeo para quem ainda acredita que o Lula tem algum trunfo internacional que o Flávio não tem.